Bom dia. Uh, Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de participar mais uma vez do simpósio da Arela. E eu estou aqui para apresentar a próxima palestra. Agradeço pelo convite, né, de ser mediadora, e apresento para vocês a doutora Adriana Nathalie Klein, terapeuta ocupacional, especialista em tecnologia assistiva, colaboradora do Ambulatório de Esclerose Lateral Amiotrófica da Unifesp, de 2002 a 2010. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. Já posso começar a falar? Posso? Então, bom dia, né? Final de bom dia a todos. Giane, queria agradecer o convite, queria agradecer imensamente esse convite da Arela. A gente nunca conseguiu estar junto fisicamente nesses 15 anos, a gente sempre programava e tinha alguma coisa que não dava certo, e agora quase que por um minuto o meu computador atualizou o software e eu também não conseguiria entrar ao vivo nesse momento. Então, quero toda essa energia boa para a gente compartilhar um pouco de todos esses anos, que por mais que a gente não estivesse juntos fisicamente, mas a Arela é um grande companheiro, né, uma grande parceira da Abrela, do Instituto Paulo Contígio, então acho que é muito bacana ter participado desse evento. Então, vocês me convidaram para falar sobre adaptações, eu fui um pouquinho ambiciosa, eu encaixei adaptações dentro de um tema mais técnico e mais abrangente, então eu vou falar um pouquinho sobre o quanto que os dispositivos de tecnologia assistiva / adaptações são importantes para as pessoas com ela em diversas fases da doença. Só para a gente situar, claro, como todos os outros palestrantes já ressaltaram, né, o quanto que a doença do neurônio motor afeta, tem como queixa clínica a atrofia muscular do corpo, e se a gente tem atrofia muscular, eu, consequentemente, vou ter comprometimento no desempenho das atividades do meu dia a dia, do meu cotidiano, seja abrir uma porta, seja fazer a força para abrir uma torneira. Então, a atrofia muscular, ela se reflete nessas funcionalidades que todos nós temos no nosso cotidiano. E como que a terapia ocupacional ela pode ajudar, né? Então, a TO, ela abrangentemente, ela pode ter um olhar transversal dessa pessoa com esclerose lateral amiotrófica. Ela tem que entender como está a capacidade física e funcional. Eu gosto de mostrar essa foto, porque se a gente pensar que esse paciente está com dificuldade de marcha e ele está com fraqueza nas mãos, ele está com um dispositivo super perigoso para abrir a porta da casa dele, né? Porque ele não tem força suficiente para equilibrar o braço com o andador em uma das mãos, na mão direita, e abrir com a mão esquerda. Então, é nesse momento que a gente já começa a entender o grau de desequilíbrio muscular, onde que eu tenho atrofia e onde que eu tenho que intervir em termos de equipamentos. Outro ponto é como está o desempenho nas atividades cotidianas. Então, às vezes a gente mapeia um paciente que fala, Adri, eu estou tomando banho sozinho. Só que ele está tomando banho sozinho e ele sai acabado, super cansado, porque o simples fato de lavar, estender, equilibrar o corpo, estender o braço para lavar o cabelo, o sabonete caiu no chão. Então, esse banho acaba sendo algo muito cansativo para esse paciente. Então, essa análise do desempenho é muito importante para o terapeuta ocupacional intervir. E como que está essa interação com o ambiente? Quando a gente vai no ambiente domiciliar, é algo que eu gosto muito de atender, sempre no domicílio, porque é impossível a gente ter tantos dados, e dados de largura de porta, altura de mesa, coisas muito específicas, só no ambiente domiciliar, né? Quando eu toco a campainha para entrar na casa de uma pessoa com ela, eu já sei que tipo de cadeira de rodas vai poder entrar e sair dessa casa. Então, essa interação com o ambiente é muito importante, esse preparo para uma pessoa que provavelmente vai precisar de um auxiliador de marcha, de uma cadeira de banho, uma cadeira de rodas. Então, como que a gente tem esse olhar para esse aspecto? Então,
como a gente faz essa avaliação transversal, né? Eu tenho que olhar para a pessoa, eu tenho que olhar para a atividade que ela executa, quais são os papéis ocupacionais que ela tem atualmente e que ambiente que ela vive, independente da fase, né? Se é fase inicial, intermediária ou avançada, para então pensar nos melhores dispositivos de tecnologia assistiva. Como método de avaliação, é rápido, né, bem prático, o terapeuta ocupacional pode usar o goniômetro e o teste manual de força muscular, que são testes que dão uma resposta, como que eu vou dizer, uma resposta fidedigna de que tipo de movimento que esse paciente está fazendo relacionado aos membros superiores. Então, a gente avalia os principais grupos musculares, né, de parte proximal, média e distal. Com isso, a gente já consegue entender o que não está funcionando bacana, né? Então, se o paciente não consegue virar a palma da mão para cima, eu já entendo que tem um grupo de musculatura que está mais enfraquecido do que o outro. Se o punho cai, eu também penso em uma musculatura que não está funcionando, que está prejudicando a força dos dedos. Então, esse mapeamento, essa avaliação, ela é muito importante. E a outra avaliação é uma avaliação que a gente chama de qualitativa, é uma avaliação onde a gente pesca as dificuldades do cotidiano relacionadas às atividades básicas de vida diária, seja alimentação, higiene, locomoção, comunicação, e as atividades de vida instrumental. É como que eu me interrelaciono com esse ambiente, se eu estou conseguindo ligar, acender um interruptor, se eu estou conseguindo usar o computador, o celular. Então, a gente tem esse olhar. Eu preciso do dado objetivo e de dados qualitativos da vida para eu fazer essa interligação. Outro dado importante, como eu já citei naquele primeiro slide, é a avaliação do desempenho em relação à interação com esse ambiente. Então, isso é bem importante de ser avaliado para a prescrição do melhor dispositivo. E quando a gente pensa em tudo isso, né, quando a gente tem esse olhar, a gente com certeza vai ter uma prescrição mais assertiva. Pensando no indivíduo, o que a gente pode fazer especificamente, né? Pensando na pessoa, o terapeuta ocupacional, ele pode trabalhar com técnicas de conservação de energia, a partir do momento que ele fez uma análise de atividade e checou que o paciente, ele pode fazer a mesma atividade, mas de formas diferentes, de formas mais seguras, de forma com menos cansaço. Pode prescrever cadeira de rodas, pode confeccionar as órteses de membros superiores, que são ótimos aliados para a função, né, para promover a função, prolongar a função, e os dispositivos assistivos de acordo com cada idiosincrasia dos pacientes. Só um recorte, eu vou aprofundar em alguns tópicos. Em relação à cadeira de rodas, é muito importante que essa prescrição seja feita de maneira adequada, evitando gastos desnecessários e equipamentos que não são adequados também. Então, é bem importante fazer essa avaliação para entender qual que é o melhor equipamento. Fora a cadeira de rodas, muitas vezes a gente precisa alterar esse equipamento, né? Eu preciso ter, ainda, não basta ter a cadeira de rodas, eu preciso fazer alguma customização para que esse paciente fique mais confortável, que eu tenha mais funcionalidade, né, que eu possa interagir com alguns objetos, ou seja, a comunicação de forma mais adequada. Então, não é comum a gente ter que fazer algumas alterações, porque as cadeiras de rodas que vêm de fábrica, elas não têm essa customização. Deixando um ponto aqui, que depois a gente pode aprofundar mais para frente, o quanto que o SUS dispensa cadeiras de rodas adequadas para pacientes com ela. Eu não sei se todo mundo sabe, se todo mundo conhece, mas aqui eu pus só um recorte de uma tabela de órtese, de meio de locomoção que o governo, que o SUS financia, né, ele paga. Tem um fluxograma, depois eu posso passar para ela, se ela já não tiver, mas é importante o terapeuta que vai fazer a prescrição entender qual que é o código, qual que é o procedimento e a descrição desse equipamento para ficar tudo mais fácil, né? Para conseguir. Às vezes a gente consegue uma cadeira de rodas via SUS com uma prescrição em 2 meses. Então, é importante pensar que é o equipamento de qualidade e que tem essa via de encaminhamento também. Em relação às órteses, elas são super importantes, como já citei, porque elas podem evitar contraturas e edemas, então elas têm que ser também bem prescritas, bem confeccionadas e monitoradas. Não adianta fazer a órtese e esquecer ela, porque a mão de um paciente de gela, ela vai mudando na história natural da doença. Então,
ter esse acompanhamento do modelo de órtese mais adequado é bem importante. Outro ponto, tem órteses que potencializam a função, isso também deve ser feito de uma maneira em conjunto, né, entre o paciente e o terapeuta. Então, descobrir as possibilidades, a opinião do paciente na hora que você está confeccionando algum modelinho de órtese é super importante para manter essa função. Em relação aos dispositivos assistivos, também a gente tem que pensar nesses equipamentos que interferem positivamente no desequilíbrio muscular. Vou dar um maior exemplo na ela, que é o nosso maior gargalo, né, que é o posicionamento do pescoço, o quanto que é uma batalha, né, assim, hoje a gente consegue comprar um modelo de colar que é teoricamente o mais indicado, o mais confortável para paciente com ela, via Amazon. Então ele custa mais ou menos uns $130, mas a taxa de entrega ela está em média $190 atualmente. Então, assim, um equipamento como ele está caro, né? Assim, como ele está inacessível para pessoas que precisam especificamente desse modelo. Em relação à atividade, como eu falei, a gente tem que entender como que essa pessoa com essa doença, quais são os papéis ocupacionais, os papéis de interesse. Então, são papéis educacionais, familiares, de administração do lar, laborais. Então, o que é importante, né? O que ele executa nessa atividade? Então, para quê? Para que a gente prescreva um dispositivo mais adequado para as atividades básicas de vida diária e de vida instrumental. Aqui estou dando um exemplo quando a gente pensa num dispositivo para promover o desempenho da pessoa. Então, eu adapto alguma coisa para que a pessoa continue fazendo sozinha. Só que eu tenho um limite, né? Esse limite, ele é muito bem acompanhado com uma escala de avaliação de funcionalidade, ele é super bacana para poder entender até que ponto a pessoa consegue fazer sozinha, ou fazer de forma modificada com a ajuda de uma adaptação, ou ela já precisa de uma ajuda pessoal. Isso é muito importante, porque às vezes é muito comum ir no familiar, e o familiar falar, ele está com preguiça de fazer. É mais a mulher que fala do homem, não é tanto o homem que fala da mulher. Então, falar, ele está com preguiça de fazer isso. Então, quando a gente faz essa avaliação e explica para essa família que não é preguiça, não tem mais musculatura, força muscular o suficiente para tocar a cabeça, não tem força suficiente para pegar um objeto que caiu no chão. Então, a partir do momento que a gente mapeia isso, com essa informação, e dá novas possibilidades, todo o ambiente acaba ficando mais harmonioso, inclusive para a própria pessoa, que também sabe que não é preguiça, que é realmente um déficit no desempenho. Então, essa foto, né, só para voltar aqui, que tecnologia, que adaptação que eu posso usar e prescrever para fazer sozinho, e que adaptação que eu posso favorecer também o cuidado e a menor sobrecarga desse cuidador. Então, a gente vai por esses dois caminhos, pensando em atividades básicas de vida diária. Quando a gente vai para as atividades de vida instrumental, não tem como não pensar no sistema de acesso ao computador, tanto acesso ao computador quanto acesso a softwares vocalizadores. A gente sabe que isso é um grande diferencial atualmente para a qualidade de vida de pacientes com ela, e não só de pacientes com ela, para a qualidade de vida dos cuidadores, dos familiares que estão envolvidos nisso. Então, sem dúvida, hoje a gente tem muitas mais opções, né, no mercado. Então, mouse ocular, eu pus um asterisco que a gente vai aprofundar um pouquinho no próximo slide. Eu tenho mouse por comando de voz, quando eu não tenho a voz impedida, eu posso ter uma ela pendicular, e aí a minha voz é um grande facilitador para o acesso a uma tecnologia instrumental. Ou eu posso ter mouse por comando de piscadela, que por coincidência acabou de aparecer a TICS aí, né? Então eu sou muito a favor da gente aquecer e melhorar o mercado nacional com produtos de tecnologia assistiva. Quem me conhece sabe que eu sou inconformada, como a gente tem pouca opção no mercado, então eu estou acreditando muito na TICS. Eles nem me deram propaganda, nada, mas eu fico na torcida para acompanhar as novidades e testar os equipamentos. E acho que é o caminho certo aí para a gente ter uma produção nacional a curto e médio prazo. E alguns tipos de head mouse que também chegaram de forma bem interessante aqui para venda no Brasil. Esse artigo que eu coloquei aqui, ele é bem interessante, que é
Não, acho que é esse próximo aqui, eu falo dele agora. Então, lembra que eu fiz um recorte um pouquinho mais do mouse ocular, porque o mouse ocular, eu acho que a gente, pelo menos eu, né, eu estou atuando desde 2002 nessa área, e até 2018 eu posso garantir para vocês que a possibilidade de prescrição de um mouse ocular era para uma pequena parcela de pessoas com ela, devido ao preço elevadíssimo. A pouca, assim, para você ter o acesso a testar o equipamento era difícil, né? Então, assim, eu tinha poucos pacientes que eu poderia indicar e seguiam com essa tecnologia. Desde 2018, e depois que eu conheci o Ronaldo também, que acho que ele foi um dos grandes responsáveis por trazer essa, né, e divulgar, e junto com outros pacientes aí, compartilhar essa informação do mouse ocular de baixo custo, que era o TOB 4, né, e 4C. Então, a gente viu que, ao invés de eu precisar de 12, 13, sei lá, 20 mil reais, 30 mil reais, eu podia ter um hardware por $150, e ainda baixar um software gratuito pela internet. Então, acho que isso foi um divisor de águas absurdo na minha prática clínica. Eu nunca vi tanto paciente se comunicando, e ao mesmo tempo a gente tem observado também o quanto que esse dispositivo, ele nos demonstra um pouco o comprometimento frontotemporal, né, porque se eu não tinha acesso a alguma comunicação, alguma tecnologia que eu precisava interagir, eu não demonstrava se eu estava com algum comprometimento nesse sentido. Então, o mouse ocular, ele também é um indicador, tem sido um indicador para a gente, né, porque às vezes o paciente não consegue usar, não consegue interagir com o equipamento, e aí a gente volta para o médico, volta para a equipe, para pensar no comprometimento frontotemporal. Então, agora, em 2020, a gente já tem o Eye Tracking, o Gaming 5, que acabou de chegar, ele vai chegar mais ou menos a $229, ele aumentou um pouquinho. O Ronaldo já me adiantou que ele tem dificuldade de se comunicar com o OptKey, né, com o software, e o PCI 5, que chegou com, acho que uma característica bem bacana, que é a possibilidade de ser sensível a ambientes externos, né, a luz, a diferentes iluminação. Isso é um grande diferencial para você poder sair com esse equipamento, né. Então, eu achei interessante, vale a pena. Eles vão até fazer um webinar essa semana, e quem quiser aprofundar, acho que também vale a pena conhecer. De lançamento que a gente está um pouco ansioso é o Eye Control, que é um software, um hardware, né, com software que foi desenvolvido, inclusive, por um paciente, uma pessoa com ela, que faleceu em 2018, mas é um sistema que promete ajudar muito, principalmente para paciente que tem a ventilação ainda com uso de máscara, né? Então, essa pecinha aqui que ela fica, na verdade, na altura dos olhos, então isso ajuda bastante, tende, né, a ajudar bastante a não ter essa interferência que a máscara orofacial acaba interferindo no outro sistema de mouse ocular. E uma outra promessa, né, que a Microsoft lançou, né, tá para lançar um eye tracking, e tá todo mundo esperando, parece que vai ser gratuito, vai ter um sistema de inteligência artificial, tem até um artigo que eu posso passar para vocês, é que o artigo ainda está em pré-print, ele não está publicado, mas é interessante ver como que eles pensaram em buscar, parece que o software vai pensar pelo paciente, mas na verdade ele vai coletar as informações e vai transformar isso em muitas respostas, né, mais rápidas para o paciente. Então, são dispositivos que aí estamos a caminho, e eu fico muito feliz com esse olhar, né, tecnológico, o quanto que ele está chegando, está mais acessível. Em relação ao ambiente, a gente tem que pensar em alterações ergonômicas. Nenhuma casa foi projetada para ter uma cadeira de rodas ou uma cama, né, ou uma cadeira de banho. Então, realmente, muitas vezes não tem como fugir de realizar alguma alteração no ambiente domiciliar. Pensar em soluções de acessibilidade, mas acessibilidade não só da pessoa, mas da pessoa e do cuidador, né? Então, isso é bem importante.
Também essa história de automação residencial, automação de controle dos equipamentos, eu pus um asterisco que eu vou aprofundar um pouco no próximo slide, enquanto que também essa tecnologia deu muito mais acesso para as pessoas controlarem o ambiente, né, de forma mais simples e autodidata, e a importância de um transporte adequado. Quando a gente pensa na cadeira de rodas, quando a gente pensa né, num dispositivo de adequação postural, a gente tem que levar em conta que tipo de transporte que essa pessoa vai utilizar. Isso é bem importante. Esse recorte um pouquinho maior da automação, que eu dei ênfase, o quanto que essa tecnologia ela tem dado acesso, é claro que é para pacientes que conseguem ter o comando de voz, mas já tem se testado, inclusive o Ronaldo já testou, que é o uso do vocalizador, né, do software vocalizador com o sintetizador de voz, né, com o controle de voz. Então, isso tem sido, acho que vai ser uma tendência, né, esse comando, e a gente percebe que já tem 7 dispositivos que podem ser controlados por meio desse equipamento. Então, isso, acho que a tendência é aumentar e baratear cada vez mais. Por fim, se a gente consegue ter todo esse olhar, né, do indivíduo, da atividade, do ambiente domiciliar, né, como que ele funciona, a gente consegue acompanhar as demandas e os desejos da pessoa com ela na história natural da doença, né, conforme vai evoluindo. Não é adiantar nada, mas é acompanhar para poder prescrever e estimular o melhor equipamento. Para isso, a gente precisa ter muita informação. O terapeuta ocupacional tem que ser um profissional muito antenado, né, do que existe, o que tem, o que pode ser feito. Então, desde, na verdade, 2010, a gente criou, eu falo a gente, foi eu, a Silvinha, uma outra TO, criou esse software de orientação de tecnologia assistiva, tanto para pacientes quanto para profissionais da área da saúde, e quem comprou essa ideia foi o Instituto Paulo Gontijo, e eu sou super grata a eles, porque sem eles esse projeto não teria saído do papel, né, não teria, quando foi elaborado, na verdade, era um CD, e a tecnologia vai mudando, né, a gente acabou de mudar a plataforma, então o IPG acaba bancando, eu sei que ninguém está numa fase boa de bancar, né, ainda mais a tecnologia como ela está cara, né, hoje em dia, então a gente acabou de migrar para uma plataforma web que tem capacidade para ser aplicativo também. A gente está estudando essa viabilidade, mas enquanto isso, o mais importante são as informações que são contidas e filtradas no Mibrela. Hoje a gente tem muita coisa, a gente tem muito acesso, mas como que a gente direciona uma pessoa que acabou de ter o diagnóstico ou que teve uma prescrição, uma indicação de uma cadeira de rodas, como que a gente direciona para ver qual seria o equipamento mais adequado? Então, só para mostrar como funciona, se vocês digitarem Mibrela, ou entra pelo site do IPG, ou direto no Mibrela no Google, que sai no site do IPG, eu mapeio, eu vou tentar fazer uma autopercepção da onde que eu estou com dificuldade. Aqui eu cliquei na higiene, então eu estou com dificuldade de me pentear, utilizar o barbeador ou cortar a unha, aí eu clico, ou dificuldade de utilizar a pia, então eu clico nessas soluções e aí vão aparecendo produtos, opções de produtos, fornecedores, ideias que, mais importante, já foram testadas e que a gente sabe que dá certo para pacientes com ela, esse é o mais importante, a gente não coloca nada comercial que não tenha aplicabilidade. Em relação ao meu corpo, hoje a gente tem como se fosse um avatar do corpo, ele não está bonitinho do jeito que era antes, mas ele vai melhorar ainda, então o paciente identifica qual região que ele está com dificuldade, e aparecem várias soluções, fornecedores e modelos de tecnologia assistiva para isso. O último ponto do Mibrela são 2 pontos importantes, que são orientações de acessibilidade interna, então desde que largura de porta, de que giro, de angulação de giro eu preciso ter para girar uma cadeira de rodas, como que deve ser a acessibilidade de um banheiro, então a gente coloca as principais dicas iniciais, né, de quem não sabe nada e precisa ter agora alguma acessibilidade. Em relação à acessibilidade externa, a gente tem várias dicas também, mas uma bem bacana é sobre os carros, né, que pode ser feito para facilitar o transporte da pessoa e da cadeira de rodas,
favorecendo toda a participação na comunidade. É isso que eu tinha para falar hoje. Eu estava estudando para dar essa aula ontem, aí eu fui ler sobre o iControl e quem criou, né? E aí eu vi que foi um cara muito visionário chamado Shai. E o meu bebê fez 1 ano semana passada, ele também se chama Shai. E eu fiquei pensando como que eu queria que meu bebê fosse tão bacana quanto esse cara, né? Como é importante a participação da pessoa que passa pelo processo de adoecimento, no processo de ela, como enriquece, né, a participação e a melhoria de todas as intervenções de saúde, como é importante essa organização da sociedade civil e de pessoas que pensam que, às vezes, elas não vão usar a tecnologia que elas criaram, mas elas vão deixar esse legado para outras pessoas. Então, eu fiquei super feliz de saber que tem um Shai, e eu, assim, espero que meu bebê também tenha esse olhar aí para a comunidade, né, e para um mundo melhor. Esse é meu e-mail, esse é o site do Mibrela, e estou aberta a perguntas. E eu, assim, espero que meu bebê também tenha Adriana, esse olhar aí bom, maravilhosa a tua palestra, né, com bastante ideias, né? A gente sabe, assim, ó, quanto o trabalho da terapia ocupacional é importante e que, na realidade, a gente precisa ter, assim, ter muitas ideias, porque cada paciente é um paciente, cada paciente tem as suas dificuldades, né? E a gente tem que criar, né? Então, assim, ó, nos comentários a gente não tem perguntas, a gente só tem agradecimento e falando que a tua palestra está maravilhosa, que a tua palestra está dando muitas ideias. A Luciana de Mello comentou que as adaptações mudam o dia a dia da pessoa com ela, são valiosas, né? Só parabéns, parabenizando a tua palestra, a tua pessoa. Foi uma palestra muito prática e realmente, assim, né? A terapia ocupacional tem que mostrar essa praticidade, né, Adriana? Nós não temos como... não temos... A teoria nos embasa para que a gente possa, então, auxiliar os pacientes, né? E tu mostrasse isso com uma delicadeza e com ideias maravilhosas, né? Só agradecimentos em termos de comentários, né? Eu acredito, assim, ó, estando com e-mail, as pessoas que tiverem um interesse mais pontual, alguma dúvida mais pontual, vai entrar em contato contigo, certo? Sim, claro, com maior prazer, com maior prazer. Isso, e como tu comentasse, né, parece mentira, nesses 15 anos a gente não conseguiu estar juntas pessoalmente, sempre tem alguma coisa, né? Mas, enfim, estamos neste momento aqui, e eu espero que num próximo simpósio a gente possa estar pessoalmente, né, na palestra presencial, podendo dividir esse espaço da terapia ocupacional, querida. Muito obrigada pela tua palestra. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Parabéns. Mas é isso, te agradeço muito pela tua palestra, certo? Eu que agradeço, também super parabenizo a Arela, eu sou fã, mesmo de longe eu sou fã. Obrigada, querida, muito obrigada. Imagina. Um beijo para todos. Beijo, querida.